Ô pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Padilla de Porto Alegre. Tá? Eu estou aqui com a camiseta em homenagem à vitória formal de hoje, que foi da França. Né? Isso aqui é o símbolo da seleção francesa de karatê. A França ganhou a partida dentro da regra, mas o campeão moral foi a Croácia. Por quê? Porque a Croácia ela vinha de um desgaste muito grande. Ela fez partidas com prorrogação. A partida com prorrogação são 2 horas. É correr uma maratona. Ninguém corre várias maratonas em 3 semanas. Tá? Eles não tinham condições realmente de atender. Então veja o seguinte. Eles fizeram várias maratonas, estavam cansados aos 30 minutos do primeiro tempo. O jogador de número 10, um magrão de cabelo escorridão, o nome dele era Vic, qualquer coisa Vic, né? Ele estava ofegante, parou para um jogo de bola parada e ele estava ofegante, então eles não estavam em condições, foram os campeões morais, né? Depois que eles ganharam da Rússia, realmente campeões morais da Copa. Pois bem, mas eu venho aqui para dar um aviso de utilidade pública. Tem uma amiga que eu conheço há décadas, é uma pessoa de confiança, uma pessoa de boa índole, de caráter, tá desempregada, ela mora no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, né? Tem as suas despesas e para conseguir atendê-las, ela está fazendo faxina. R$ 120, um preço extremamente honesto, tá? Uma pessoa de confiança, né? E que quer sair do buraco que está o Rio Grande do Sul principalmente, né? Por que o Rio Grande do Sul tá tão esburacado? Antes de entrar nessa linha, porque isso aqui vai longe, longe não, vou levar alguns minutos para explicar isso, né? Mas só para dizer, quem desejar o contato dessa amiga que está fazendo faxina diarista a R$ 120, né? Me peça inbox que eu coloco vocês em contato com todo prazer para ajudar a amiga e ajudar quem estiver precisando da limpeza, que realmente é difícil indicar uma pessoa de confiança. No caso dela, eu conheço ela há décadas, tá? Então realmente eu posso dizer do caráter dela. Pois bem, mas por que o Rio Grande do Sul, o Brasil está chinelizado e o Rio Grande do Sul mais ainda? Porque o Rio Grande do Sul é sempre o primeiro lugar que os globalistas querem desmanchar econômica, política, estrutural e culturalmente. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul tem sido, ao longo de quase 80 anos, tá? A pedra no sapato dos globalistas. Quando os globalistas achavam que iam tomar conta do Brasil, tá? Lá nos anos 30, o que aconteceu? Saiu um povo daqui, tá? E foi tomar conta do Brasil pela primeira vez. O Rio Grande do Sul sempre foi um tanto, não digo isolado, né? Mas a gente tem a dificuldade da Serra Geral, na época que as estradas eram precárias, os meios de transporte também. Era difícil ir daqui. Nós tínhamos muito mais contatos e continua, ainda hoje é muito mais fácil. Eu pego o carro na minha casa, em Porto Alegre, eu vou até Montevidéu em 8 horas. Se eu resolver ir a São Paulo, tá, eu vou levar, no mínimo, mais que o dobro disso de tempo. Sem falar do desgaste, que eu vou ter que parar e descansar, né? E o risco, porque as estradas são muito piores, as condições de tráfego. Nem Curitiba, nem Florianópolis. Eu chego mais rápido em Montevidéu, que dá quase 800 quilômetros, do que em Florianópolis, que não dá 500, tá? Dadas as condições das estradas no Brasil, tá? O desmanche que se tem. Pois bem, a gente tem muito mais contato, muito mais facilidade de contato com o Uruguai e até mesmo a Argentina, né? Eu chego mais rápido de carro em Buenos Aires do que em Curitiba, com certeza, muito mais rápido e muito menos cansativa a viagem. Pois bem, por quê? Em 30 foi Getúlio Vargas, nacionalista, ele tinha algumas coisas ruins, né? Ninguém é perfeito, né? Se alguém te disser, cuidado com gente que parece que é perfeito. Tem aí na política aí tá aparecendo uns caras que parece perfeito. Cuidado, hein? Abre o olho, hein? Esse pessoal que parece perfeito é tudo psicopata enrustido, né?
Que eles fingem que são perfeitos e tal, para nos manipular. Vem cá, onde é que estava essa gente todo esse tempo que deixaram tudo isso acontecer? Né? Abre o olho, não me engana, aí tem os pessoal aí vestido com as cores diferentes, aí, né? Esse pessoal vale menos do que nada, hein? Cuidado, abre o olho, né? Parece até que tem um petista aí metido no meio, né? Petista, que também já foi do PSDB, pô, o cara é total mais globalista do que isso, só se fosse filho do Jorge Soros, né? Só se fosse filho do Jorge Soros. Pois bem, veja bem, gente, veja bem. Então começou com Getúlio Vargas, nacionalista, tá? Foi o cara que criou a Petrobras e várias outras coisas. Ele criou o direito do trabalho, preocupado com o trabalhador. Foi o cara que começou a abrir para a mulher ter espaço. Alô, feminazes de plantão. Getúlio Vargas, sim, vocês têm que homenagear esse cara. Tá? É ele que começou a mulher não votava, gente. Mulher não votava, era uma res. Era uma coisa, para quem estuda direito romano, estudou, era uma res. Ela era propriedade do pai passava para o marido. Tá? E aí começaram as mulheres querendo ficar independentes, principalmente nos anos 50. Tem uma série muito interessante no Netflix que conta a história, conta uma parte, né? Tem parte que eles escondem, a parte ruim, que eles manipulavam as pessoas, eles escondem muito, tá? Mas conta como é que era a fazamentação muito boa daqueles anos, final dos anos 50, início dos anos 60, que é o Mad Max no Netflix. Recomendo, tem várias temporadas, muito, muito bem ambientado. Eu comecei a ver porque eu justamente estava curioso em conhecer como é que era a época dos meus pais, né? Que era a época que eles se conheceram, lá no final dos anos 50 e início dos anos 60. Tá? Pois bem, aí depois do nacionalismo do Getúlio, o que a gente teve? Tá? A coisa foi degringolando. O Getúlio é um cara sensacional. Eu sempre achei isso. Eu não sou getulista, não pedetista, coisa nenhuma, mas eu admirava por conhecer o que o cara fez. O cara criou o direito esportivo, que é a matéria que eu criei na universidade, né? Eu criei a disciplina de direito esportivo em 1997, na Universidade Federal, vendo a importância que o esporte, hoje teve a Copa, né? Parou todo mundo para assistir. O Brasil para quando tem jogo, né? Tal a importância do esporte, foi bem lá atrás. Eu sempre fui visionário, muitas coisas eu vi 20 anos antes, se diziam que era maluquice e terminava acontecendo, né? Só que depois, quando acontecia, os globalistas não deixavam as pessoas perceberem que lá atrás eu tinha já tido essa visão, tá? E, pois bem, né? Então, tomando um ar aqui. O Getúlio Vargas, ele criou o direito desportivo, criou o direito do trabalho, uma série de outras coisas. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, que até hoje está em vigor, e entre outras tantas coisas. Pois bem, passou um tempo, o Brasil estava de novo sendo entregue ao globalismo, a uma gangorra entre o globalismo e o comunismo tal, isso e aquilo tal. O que aconteceu? Os militares tomaram conta, nacionalistas tal, para segurar a onda, né? E o que acontece? Esses militares, pela digamos assim, geopolítica, a maioria desses militares eram gaúchos ou eram gaúchos de criação, que tinham passado grande parte da vida aqui e adquirido os nossos hábitos, que realmente o Rio Grande do Sul tem uma peculiaridade, por ele ter se mantido isolado, ele desenvolveu certas características do seu povo, tá? E eu diria, respondendo a questão que foi proposta, ao tema que foi proposto, que o gaúcho é o último tipo brasileiro, tá? O último tipo brasileiro. Foi proposta no vestibular de 2009. No vestibular de 2009, que eu fiz vestibular para psicologia, né? Apesar de eu ser professor da URGS, não tinha reingresso para diplomado, psicologia eu queria fazer, e fiz vestibular, passei, né? Não é pouca coisa, né? E era naquele ano foi um dos cursos mais disputados. Eu terminei tendo que desistir do curso, porque era de tarde, conflitava com a audiência, a sessão de julgamento, o cliente querendo reunião e tal, impossível de conciliar.
mas terminei pegando a estrutura, estudei bastante, depois fiz neurolinguística também, aí eu pude fazer à noite, né? Fiz uma formação de neurolinguística há 3 anos, para entender o processo de pensamento e comunicação, também estudei antropologia, eu sou mestre em antropologia, por Salamanca, universidade de 800 anos aí, que está... onde se discutiu se ia ser feita as expedições que terminaram na descoberta da América. Se discutiu a descoberta da América em Salamanca, né? Universidade de 800 anos, não é pouca coisa, 800 anos, né? Nem o tataravô do rei Dom João VI era vivo, tá? 800 anos atrás, tá? Bom, fecha os parênteses, tá? Então esse pessoal, esses globalistas, eles não gostaram que era, de novo, os gaúchos nos atrapalhando. Mas como? Que sacanagem, eles não deixam a gente dominar e escravizar essa população como a gente quer, né? Não tem jeito, né? Então, que aconteceu? Eles começaram a nos boicotar. Então, quando houve a abertura política, então eles ficaram mais desesperados ainda, porque tinha um outro gaúcho de uma outra geração, tá, que vinha querer novamente com nacionalismo atrapalhar os planos dos globalistas. Chamava-se Leonel de Moura Brizola, tá? Pois o Leonel de Moura Brizola, ele estava atrapalhando os planos porque ele queria ser presidente do Brasil e ele vinha de um socialismo evoluído, ele tinha tido a oportunidade de viajar pelo mundo no seu, vamos dizer assim, exílio e conhecer muita coisa. E ele queria montar aqui no Brasil uma nova proposta nacionalista, ou seja, de novo batendo de frente com o globalismo. Então eles queriam destruir com o Leonel de Moura Brizola. E, por tabela, resolveram acabar com o Rio Grande do Sul, porque isso aqui era um celeiro de problema para os globalistas. Essa cultura gaúcha, nós temos que acabar, diziam os globalistas, temos que acabar com essa cultura gaúcha, porque esses caras são terríveis. Eles nos fazem todas coisas, são quem detém os nossos planos, então temos que acabar. Então começou o quê? Começou o bairrismo anti-gaúcho, tá? Começou o bairrismo anti-gaúcho, com as piadinhas sobre gaúcho, que gaúcho é gay, que gaúcho é isso, que gaúcho é aquilo, que não sei o quê. Pode ver esse monte de piadinha que tem aí. Isso aí não tem o menor fundamento. Se tem alguém que sempre teve coragem de enfrentar os perigos... Pô, o povo gaúcho durante 10 anos enfrentou um império do Brasil... Durante 10 anos, e mais, quis continuar sendo brasileiro, não aceitou a aliança oferecida pelos hermanos da província cisplatina, que queriam que nós bandeássemos para lá, tá? E nos oferecendo todo o apoio que a gente precisava para poder vencer essa guerra de separação, tá? E que começou justamente por conta do globalismo, né? Que estava dominando tudo, né? Então, temos uma história no Rio Grande do Sul, tá? Temos uma história no Rio Grande do Sul de enfrentar o globalismo e suas pragas, tá? Eu vou encerrar por aqui, desejando todos um ótimo final de tarde nesse dia que foi bonito, agora deu uma nublada, né? Tinha uma previsão de tempo ruim e que não se revelou, né? Mas, de qualquer jeito, vem insistindo no motivo inicial desse vídeo, que é enfatizar que tem uma amiga que está desempregada e que está fazendo faxina para poder pagar suas contas. Ela mora no Moinhos de Vento, eu conheço ela há décadas, é uma pessoa de confiança. Quem quiser, me peça inbox que eu coloque em contato, tá bom? Um grande abraço a todos, um beijo no coração e vamos construir um mundo melhor. Só depende de cada um de nós fazer a sua parte. Um grande abraço.